governante persa que serviu como quarto rei dos reis do Império Aquemênida, reinando de 486 a.C. até seu assassinato em 465 a.C. Era filho de Dario o Grande e Atossa, uma filha de Ciro o Grande. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos daquele que ficou conhecido como Xerxes o Grande, ou simplesmente de Xerxes I. Na história ocidental, Xerxes é mais conhecido por sua invasão da Grécia em 480 a.C., que terminou em derrota persa. Xerxes foi designado sucessor por Dario sobre seu irmão mais velho, Artobazan, e herdou um grande império multiétnico após a morte de seu pai. Ele consolidou seu poder, esmagando revoltas no Egito e na Babilônia, e renovou a campanha de seu pai para subjugar a Grécia e punir Atenas e seus aliados por sua interferência na revolta jônica. Em 480 a.C., Xerxes liderou pessoalmente um grande exército e cruzou o Helesponto para a Europa. Ele obteve vitórias em Termópilas e Artemísio. Antes de capturar e arrasar Atenas, suas forças ganharam o controle da Grécia continental ao norte do istmo de Corinto, até sua derrota na Batalha de Salamina. Temendo que os gregos pudessem prendê-lo na Europa, Xerxes recuou com a maior parte de seu exército de volta para a Ásia, deixando para trás Mardônio para continuar sua campanha. Mardônio foi derrotado em Plateias no ano seguinte, efetivamente encerrando a invasão persa. Xerxes I nasceu por volta do ano 518 a.C. e morreu no ano 465 a.C. Foi o Shah Aquemênida, que governou de 486 a.C. até a data de seu assassinato em 465 a.C. Era filho de Dario I e neto de Ciro o Grande. Seu nome, Xerxes, é uma transliteração para o grego de seu nome persa, depois de sua ascensão, que significa governante de heróis. Na Bíblia, é mencionado como Assuero. Xerxes se tornaria um nome popular entre os governantes do Império Aquemênida. Apesar de Ariamenes ser o primogênito de Dario, foi Xerxes quem o sucedeu, dado que era neto de Ciro II. De acordo com o diálogo grego I Alcibíades, que descreve a educação e criação trípicas dos príncipes persas, eles eram criados por eunucos. Começando aos 7 anos, eles aprendiam a cavalgar e caçar. Depois de atingir a idade de 14 anos, eram ensinados por 4 professores de origem aristocrática, que os ensinavam a ser sábios, justos, prudentes e corajosos. Os príncipes persas também aprendiam os fundamentos da religião zoroastriana e eram ensinados a ser verdadeiros, corajosos e a ter autocontrole. O diálogo acrescentou ainda que o medo para um persa é o equivalente à escravidão. Aos 16 ou 17 anos, eles começavam seus 10 anos obrigatórios de serviço nacional, que incluíam a prática de arco e flecha e dardo, competir por prêmios e caçar. Depois, eles serviam no exército por cerca de 25 anos, após os quais eram elevados ao status de anciãos e conselheiros do rei. As famílias dessa época, incluindo a de Xerxes, casavam-se entre si. Este relato da educação entre a elite persa é apoiado pela descrição de Xenofonte do príncipe Aquemênida do século V a.C. Ciro, o jovem com quem ele estava bem familiarizado. Supõe-se que esse foi o tipo de educação e criação que Xerxes experimentou. A partir de 498 a.C., Xerxes residiu no Palácio Real da Babilônia. Enquanto Dario se preparava para outra guerra contra a Grécia, uma revolta começou no Egito em 486 a.C., devido aos altos impostos e à deportação de artesãos para construir os palácios reais em Susa e Persépolis. O rei era obrigado pela lei persa a escolher um sucessor antes de partir em expedições perigosas. Quando Dario decidiu partir para o Egito, 487-486 a.C., ele preparou seu túmulo em Naxi-Erustan.
a 5 quilômetros de seu palácio real em Persépolis, e nomeou Xerxes, seu filho mais velho, Coatossa, para seu sucessor. No entanto, Dario não pôde liderar a campanha devido à sua saúde debilitada. Ele morreu em outubro de 486 a.C., aos 64 anos. Artobazan alegou que deveria tomar a coroa como o mais velho de todos os filhos de Dario, enquanto Xerxes argumentou por sua própria reivindicação com base no fato de que ele era filho de Atossa, a filha de Ciro, e que Ciro havia conquistado a liberdade dos persas. A reivindicação de Xerxes foi apoiada por um rei espartano no exílio que estava presente na Pérsia na época. O rei, que também argumentou que o filho mais velho não tinha universalmente a melhor reivindicação à coroa, citando a lei espartana, que afirmava que o primeiro filho nascido enquanto o pai é rei era o herdeiro da realeza. Alguns estudiosos modernos também veem a decisão incomum de Dario de dar o trono a Xerxes como resultado de sua consideração do prestígio particular que Ciro, o Grande, sua filha Tossa, desfrutavam. Artobazan nasceu de Dario o Súdito, enquanto Xerxes era o filho mais velho nascido na Púrpura, após a ascensão de Dario ao trono. Além disso, enquanto a mãe de Artobazan era uma plebeia, a mãe de Xerxes era filha do fundador do Império, o Aquemênida. Xerxes foi coroado e sucedeu seu pai em outubro ou dezembro de 486 a.C., quando tinha cerca de 32 anos. Na época da ascensão de Xerxes, problemas estavam se formando em alguns dos seus domínios. Uma revolta ocorreu no Egito, o que parece perigoso o suficiente para Xerxes liderar pessoalmente o exército para restaurar a ordem. Xerxes suprimiu a revolta em janeiro de 486 a.C. e nomeou seu irmão, Arquemênides, como sátrapa do Egito. A supressão da revolta egípcia esgotou o exército que havia sido mobilizado por Dario nos 3 anos anteriores. Xerxes, portanto, teve que levantar outro exército para sua expedição à Grécia, o que levou mais 4 anos. Também houve agitação na Babilônia, que se revoltou pelo menos 2 vezes contra Xerxes durante seu reinado. A causa precisa da agitação na Babilônia é incerta, pode ter sido devido a aumentos de impostos. Antes dessas revoltas, a Babilônia ocupava uma posição especial dentro do Império Aquemênida. Os reis Aquemênidas tinham os títulos de rei da Babilônia e rei das terras, o que implica que eles percebiam a Babilônia como uma entidade um tanto separada dentro do seu império, unida ao seu próprio reino em uma união pessoal. Após as revoltas, no entanto, Xerxes retirou o título de rei da Babilônia de seu título e dividiu a grande satrápia babilônica em subunidades menores. Mesmo com a hegemonia persa em toda a Mesopotâmia, impulsionada primordialmente por Ciro o Grande, os persas continuaram com as ambições expansionistas. De todos os territórios almejados, eles queriam tomar a Grécia. Um dos sucessores de Ciro, Dario I, tentou uma investida, mas foi repelido por um forte levante organizado em Atenas. As guerras contra os gregos se repetiram e posteriormente ficaram conhecidas como guerras médicas. Para atingir seus objetivos, o imperador persa ordenou a construção de um canal na península de Atos para encurralar os inimigos gregos. Assim, seu exército tinha passagem para atacar pelo desfiladeiro. O canal de Xerxes foi escavado através do istmo da península do Monte Athos. Provisões foram armazenadas nas estações na estrada através da Trácia, e 2 pontes flutuantes, mais tarde conhecidas como Pontes Flutuantes de Xerxes, foram construídas através do Helesponto. Soldados de muitas nacionalidades serviram no exército de Xerxes, de todo o seu império multiétnico, do tamanho da Eurásia, incluindo os assírios, fenícios, babilônios, egípcios, judeus, macedônios, trácios europeus, peônios, gregos, aqueus, jônios, ilhéus do Egeu, eólios, gregos do Ponto, coxianos, sindes e muito mais. No ano de 480 a.C., Xerxes I ordenou a invasão ao desfiladeiro, confrontando com os homens de Leônidas na Batalha das Termópilas.
Os persas venceram e partiram para as cidades de Ática e Atenas, saqueando todos os lugares que passavam. Apesar da vitória triunfal dos persas, eles cometeriam um erro tático grave que acabaria com o seu domínio pela Grécia. Na Baía de Salamina, os persas ficaram encurralados por conta do espaço exíguo e sentiram dificuldades de organizar movimentos de ataque. Os gregos venceram e ordenaram o exílio imediato de Xerxes I à região da Ásia Central. O imperador tentou empreender outras investidas contra os gregos, mas estava enfraquecido demais pela derrota de Salamino, pois grande parte do seu exército foi sacrificada na batalha. Nos últimos anos de reinado, Xerxes dedicou-se à construção de palácios e monumentos que contribuíram para o embelezamento de Persépolis. Artapano e o eunuco Asparmitres, conselheiros de Xerxes, o assassinaram e convenceram Artaxerxes I de que Dario, seu irmão, havia assassinado o próprio pai. Dario foi levado ao palácio de Artaxerxes e, mesmo negando o crime, foi executado em Persépolis. Em seu lugar, assumiu outro herdeiro, Artaxerxes I, que tratou de firmar um acordo de paz com os gregos. Esta foi a biografia de Xerxes I. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.